Tecni, do Liceu. Fala um pouquinho de você aí, Fábio, da Tecni, do Liceu, para a turma toda aí, que já está com a Bom, gente. a Tecni é uma empresa brasileira que surgiu há uns 30 e pouquinhos anos atrás, né? Nós somos um grupo que trabalhou na época na USP, na Universidade de São Paulo, e por esse viés de área pública, de educação, nós começamos a desenvolver produtos para educação. E em 98, 99, nós criamos o nosso produto que hoje é o carro-chefe na área de educação, que é o Liceu, que é um produto de gestão educacional hoje utilizado por mais de 200 instituições de ensino no Brasil e que tem aí hoje cerca de 2 milhões de alunos dentro dessa plataforma. Além do Liceu, nós temos um outro produto que também, até por esse viés nosso de termos vindo de universidade pública, a gente se especializou bastante em folha de pagamento para a área pública e recursos humanos, gestão humana. Então, nós temos um outro produto que se chama Ergon, que é um best-seller aí no Brasil, e que hoje processa a folha de pagamento de cerca de 2,5 milhões de servidores aí Brasil afora, governo do Rio, Rio Grande do Sul, grandes prefeituras, São Paulo, Rio. Então, a Tecni hoje é essa empresa aí de mais ou menos 350 pessoas, né? Onde mais de 70% aí são dedicados à área técnica e onde a gente hoje atua como referência nessas duas áreas. Um pouquinho Legal, da nossa história e do nosso expertise. que legal. Então, ó, o tema nosso hoje, né? Então, o pessoal que escreveu tá ligado, mas o tema é CRM mais gestão. Visão 360 da jornada acadêmica do aluno. É, eu gosto de fazer uma introdução assim para o pessoal entender um pouco essa jornada nossa, né? Então, assim, a gente era uma agência de publicidade e a gente sofria muito para mostrar o resultado do nosso trabalho, que é geração de lead e matrícula, sem ter um sistema integrado. Então, daí veio a nossa dor, que era uma dor dos clientes também, mas era uma dor de sobrevivência nossa, porque a cada 6 meses as instituições acabam trocando de agência de publicidade, porque a gente não conseguia mostrar a origem do candidato, de qual fonte de tráfego ele veio e qual fonte de tráfego gerou mais matrícula. E aí a gente foi e, e começamos um processo de entender o que mercados mais maduros faziam, Estados Unidos, chegamos para a Europa, e ver o que a gente podia trazer para o Brasil. Então a gente viu que tinha parte do CRM e tal. Porém, com o passar do tempo, a gente vem acompanhando que o número de alunos entrantes vem diminuindo consideravelmente, que aí é uma questão, acho que de é uma questão de cada dia nasce menos pessoas, automaticamente você vai ter menos gente formando no terceiro ano e o mercado vai ficando um pouco menor. Então você tem que começar a preocupar também com a retenção, que tradicionalmente no Brasil ela é alta, assim, beira na casa de 50% das pessoas que matriculam ali na graduação até a conclusão, né? Então, a gente naturalmente vai se esbarrando nessas questões de sistemas de relacionamento com aluno ou de gestão de aluno. E aí a gente, nesse processo, a gente encontrou muitas vezes e muitos clientes com a Tecni e com o Liceu. E eu falei, pô, Fábio, vamos bater um papo para a gente trazer para o pessoal aí, discutir sobre isso, porque a gente ainda vê, né, a essa altura do campeonato, muita coisa desintegrada, muita coisa que não conversa, né? Então, eu separei umas perguntinhas aqui para fazer para o Fábio, e o Fábio trazer a experiência dele, né, Fábio? Então, assim, como que você enxerga hoje a maturidade das IES, mas não só ensino superior, mas educação básica também, que a gente também tem alguns clientes de educação básica, em relação ao uso de dados dessas informações? Como que você enxerga isso, Fábio, hoje em dia? Então, Gustavo, eu enxergo ainda uma maturidade muito baixa, né? Então, o que a gente enxerga que está se avizinhando
é que os dados eles sempre foram usados para tomada de decisão, né? Então, o gestor sempre quer ter um painel com indicadores, e isso sempre foi uma coisa importante. E como você mencionou, na época de vacas gordas, a evasão, o funil de captação eram coisas que não eram tão importantes. Hoje, como as vacas estão mais magras e a quantidade de alunos, eh, prospectos e leads e prospectos reduziu, a gestão desses funis de captação e dos painéis de evasão e de todos os outros indicadores das instituições de ensino passa a ser muito mais relevante, porque você aumenta muito a competitividade. Então, agora é que nem aquela brincadeira do leão, né? Que foge da jaula e o cara fala: será que nós vamos fugir do leão? Aí o outro fala: não, eu não preciso fugir do leão, eu preciso fugir de você, porque eu preciso correr mais do que você. Então, eu acho que as instituições estão um pouco nessa jornada. Quer dizer, você tem que ser mais eficiente do que os seus concorrentes, senão os leads que hoje são menos, em que a distância geográfica importa menos, eles não vão para você e vão para o seu concorrente. Esse é um É. aspecto. Uhum. Outro aspecto, que eu depois posso comentar um pouco, é a questão da inteligência artificial e da agentização, né? Que é a grande transformação, a grande onda que vai vir agora. Já está vindo, mas eu acho que ainda nós estamos em 2%, 5% da jornada que vai vir, em que os dados vão ter uma importância muito mais relevante do que eles têm hoje, nessa questão de gestão e da competitividade que eu mencionei. Então, eu acho que pouco maduros, e isso tem que ser uma preocupação para todo mundo. Isso. Então, e aí tem uma coisa que não estava no meu script aqui, assim, não estava como uma pergunta feita, mas que você falou aí, que eu acho que é dados, né? Porque o pessoal está falando de inteligência artificial, fala um monte de coisa, mas o que a gente menos enxerga, ou menos encontra nos clientes, são fontes de dados confiáveis, né? Uma base de dados confiáveis. O que que você sugere, ou o que que você enxerga como a principal solução, assim, para a instituição organizar essa questão de dados aí? Porque tem vários sistemas e uns não conversam com o outro. Essa é uma jornada e é um desafio grande, né? Então, eu vou contar um pouquinho do que a gente está fazendo e já fez aqui no Liceu e contar o que deu certo e o que deu errado. O que deu errado é você partir dos dados para as informações. Isso dá errado. Na minha concepção, pode ser que para alguns deu certo, mas para nós sempre deu errado. O que dá certo? Eu entendo que é você trabalhar com, como diz o presidente da Amazon, né, o Jeff Bezos, fazer um trabalho que é o working backwards. O que é o working backwards? É você pensar o seguinte: eu quero imaginar a minha solução do fim para o começo. Então, o que eu quero? Eu quero pensar uma notícia de jornal que traduza o sucesso desse projeto. E aí você vai vindo para trás. Então, é como a gente tem operado. É pensar, eu quero ter que tipo de informação o meu usuário, o meu decisor quer. Qual é o painel que ele quer? O que ele quer ver lá? Ele quer ver uma curva de evasão? Ele quer quebrar essa curva como? Ele quer descobrir motivos? Ele quer usar algum método de correlação, algum método de IA para descobrir por que o aluno evade? Então, é partir daí para depois ir construindo o que tem para trás. Então, a partir do que o mercado chama dos analistas de dados, para depois trazer para os do analista de dados que vai mostrar e do cientista de dados que vai mostrar as indicações, até chegar no engenheiro de dados, que é o cara que vai mapear as origens, fazer o saneamento e montar a base de informações que vai levar construir esse painel para o gestor.
Então, sintetizando, eu entendo que ficar trabalhando no saneamento para depois construir dados que não são relevantes para o decisor é uma estratégia equivocada. E isso às vezes parece óbvio, mas eu mesmo já caí nessa cilada. Então eu entendo que a grande jornada é você partir do resultado para depois trabalhar os dados de onde vêm os dados e trabalhar a origem, trabalhar a informação para que ela chegue fidedigna lá do outro lado. E ainda em cima desse assunto aí, o Fábio, é, que você acha da questão de ter um data lake? Porque assim, eu fico vendo às vezes alguns clientes que têm a fonte de dados dele, ou todos os dados estão todos dentro de um determinado sistema. E aí ele fica muitas vezes preso àquele parceiro ou aquele sistema e ele não consegue, às vezes, fazer uma integração com aquele, por alguma limitação daquele sistema. O que você sugere para os seus clientes, assim, em termos de data lake, de ter uma fonte de dados onde os sistemas consomem informação dali, velho? Que você entende disso? Eu acho isso importante porque isso casa exatamente com a minha resposta anterior. O gestor, ele não está interessado de onde vem o dado. Ele quer ter o dado lá para tomar a decisão. Se esse dado está vindo do CRM, está vindo do SIS, né, do SIS, do sistema acadêmico, ou está vindo do RP, para ele é irrelevante. Esse é um problema nosso de fornecedores de software e de engenharia, de construir os extratores, de construir esse data lake que gera essa informação para o decisor. Ter as informações particionadas em sistemas que são muito ah, assim rígidos, muito fechados, dá uma visão parcial. É claro que Uhum, é, isso tudo não é algo que você tem assim, é uma jornada essa construção, é uma jornada uhum. longa, é uma maturidade de tratamento de dados, tratamento de informação, mas eu acho que o caminho é exatamente esse, é você, a partir daquilo que você quer ter como saída, você trabalhar nesse repositório de dados, trabalhar nos extratores para conseguir montar as informações e montar os pilares que vão embasar aquela cerejinha do bolo que vai estar lá em cima, que é o que o decisor vai consumir. Boa, boa. Eu estou gostando do assunto aqui, porque eu não estava nem no meu ciclo aqui, mas aqui eu fico pensando nas dores que eu vou tendo com alguns clientes. É, Vamos imaginar que não tem essa fonte de dados preparada, que a maioria não tem, né? É Uhum. verdade, né, Fábio? A maioria não tem, questão de maturidade, acho que faz parte. Qual que é a sua sugestão? Começar do zero, tipo, começar agora e daqui para frente, ou ficar pensando nesses do que tem para trás e ficar tentando mexer? Qual que é a sua abordagem nesse tipo de situação com os seus clientes? Não, é sempre partir do passado, né? Então, esse é um ponto que alguns clientes nossos, a gente não gosta e não faz projetos de implantação do tipo alunos ativos a gente migra, o passado a gente joga fora. A gente não entende que essa é uma boa abordagem, porque você perde a informação do passado e a gente aprende com o passado muitas coisas. Não queremos ficar amarrados ao passado, mas também jogar fora a experiência passada também não é bom. Uhum, Então, o que eu entendo é que dentro dos processos sistêmicos, sempre o melhor é você ter informações do passado e fazer as suas construções baseadas no que você experimentou no passado. Um exemplo, você trabalha com evasão, uhum, você é especialista nisso, conhece disso muito mais do que eu. Para você fazer uma predição de evasão, você precisa conhecer como isso se comportou no passado. uhum, Senão, uhum, você não sabe o futuro, quais foram as variáveis que influenciaram um aluno evadir, quais foram as características, tanto demográficas, ou seja, esse é um cara muito novo, de muita idade, ou é homem, mulher, ou ele faz tal curso, como as dinâmicas que eu chamo, que é esse aluno começou a performar muito mal nas provas, quer dizer,
esse cara é um potencial evasor, ou é um sim, potencial repetente na educação básica. Isso só é possível se você conhece o passado, porque a é, construção dessa história daqui para frente é algo que você vai levar um tempo muito razoável é, para é. chegar lá. Ô, Fábio, igual eu te falei, nós não combinamos nada, viu, gente? A gente conversou, tivemos duas bate-papo e tem coisa que, por exemplo, eu, nesse caso, eu, eu tento, porque assim, como a gente parte do princípio que a maioria dos clientes, ou a maioria das vezes, as pessoas não têm esse histórico, ou quem cuidou disso no passado, às vezes, não está liderando, não está nem mais na instituição, porque existe uma rotatividade, talvez da área de tecnologia, talvez nem tanto, mas quando eu trabalho muito, a gente vem de marketing, você tem uma rotatividade muito grande, eu penso que a gente tem que fazer assim, vamos tentar construir daqui para frente. Porque senão, às vezes, inviabiliza o projeto, porque não tem os dados para trás e fica amarrado. E a gente já na academia, né? Eu fiz meu mestrado e doutorado em retenção, um exemplo que você trouxe, mas para captação também a gente faz isso. Se eu não tenho dado para trás, ou se eu não confio no que está para trás, eu tento organizar baseado nas boas práticas de agora para frente, e aí vou acompanhar. É lógico que o que você falou faz todo sentido. Eu vou ter que esperar o semestre rodar, vou ter que esperar ter esse futuro que vai acontecer nos próximos 6 meses ou 12 meses acontecer para eu poder ver o que, que deu e o que, que não deu. Mas é que às vezes, se eu falar assim, não, eu quero juntar para trás, as informações não batem, os sistemas não Não, aí conversam, não dá. né? Mas se você tem o histórico, aí eu acho que você está Mas cem por cento foi de o que eu razão. falei para você. É. As implementações que nós fazemos, nós nunca jogamos o passado fora, justamente porque a gente Uhum. entende que aí tem uma coisa preciosa. Agora, Sim, se você tinha um negócio totalmente disparatado, tinha dados não confiáveis, tal, é, eu entendo que ainda assim é importante você tentar trazer isso da melhor forma claro. possível. Não, perfeito. É Verdade. um Não, isso ativo. sim. A informação hoje é o maior ativo que qualquer empresa pode ter. Não, Então, por exemplo, verdade. o liceu, a gente tem uma quantidade muito grande de alunos. Uhum. Se você for me falar, olha, um aluno de tal cliente pediu, não, não vamos fazer isso, pediu um empréstimo. Eu sei te dizer se ele é um bom pagador, se ele é um mau pagador, se ele é um bom aluno, um mau aluno. Isso é uma informação muito preciosa, porque isso pode mexer com a forma como você vai tratar, se você vai assumir mais risco, ou se você vai assumir menos risco no teu empréstimo, por exemplo, ou no financiamento estudantil. Então, a informação é o grande bem que as empresas de tecnologia hoje detêm. Uhum. Fábio, uma outra coisa aqui para a gente passar para um próximo tópico. Na nossa única conversa que a gente teve de preparação desse webinar, assim, eu cometi uma gafe, né? Que falei assim, que integrar o CRM com o RP, e aí a Thaís falou assim, não, mas o Liceu não é um RP. Eu falei, cara, então explica pra gente aí a diferença do RP, ou o que é o Liceu, e aí depois a gente vai entrar em outras perguntas mais específicas aí, só pra gente. Legal. O Liceu, ele é nos Estados Unidos, ele se caracteriza por um SIS, é um Student Information System. Aqui no Brasil, um SGA, um Sistema de Gestão Acadêmica. O que fazem esses sistemas? Eles fazem, basicamente, algumas operações que são os registros estudantis, né? Que no mercado americano, eu estou falando do mercado americano só para as pessoas fazerem um paralelo. São os Que é o mercado student mais maduro, records, né? Do ponto de vista de mas educação, como educação é, como é, é, negócio. mas as empresas americanas não conseguiram entrar aqui no Brasil. Nenhuma delas teve sucesso, né? A própria Atalisma, que era o Campus Management, não Campus conseguiu Management. emplacar, não conseguiu emplacar. A Oracle não conseguiu, a Elúcia não conseguiu. Nosso mercado ele é muito dinâmico. O americano tem sistemas mais sólidos. Então,
Esses sistemas de O gestão, nosso eles têm. mercado, a verdade dele dura uma captação, dura ou, É, ou, mas, ou um governo. é, mas você vê o mercado brasileiro em termos de governo digital, em termos de sistema financeiro, é top. É top. O Sim, mercado sim, americano sim. está muito pior. Eu fui para. É que eu vou mudando os assuntos, depois eu volto. Não, Eu fui aham, para a Inglaterra uns 2 anos atrás e eu tinha 1.000 libras que tinha sobrado de outra viagem. Peguei e fui pagar um negócio, falei, ah, pô, vou usar esse dinheiro aqui, porque o que que eu vou fazer com essa cédula? Fui pagar, o cara falou, não, essa cédula aqui a gente não aceita mais é há mesmo? 1 ano, não aceita mais. Eu falei, pô, mas o que que eu faço? Onde eu troco? Ele falou, no Banco da Inglaterra. Aí eu falei, onde é isso aqui? Não, é aqui, em tal endereço e tal. Eu falei, porra, 1.000 libras, dá 6.000 reais. Eu falei, porra, vou lá no Banco da Inglaterra. Cheguei lá, pensei, bom, vou chegar lá, cara, cara, tudo na mão, tudo formulário manual, gente chegando com mala de dinheiro lá para trocar as cédulas. Então, Uhum, aqui no Brasil, a gente está num movimento muito. O Brasil tem uma coisa tecnológica muito mais evoluída do que muitos lugares, né? Então, o mercado uhum, americano, em sistema de gestão, ele talvez seja muito mais sedimentado em termos de compliance, de coisas assim, mas em termos de versatilidade, em termos de facilidade de você ter vários meios de negócio, ele é menos versátil do que aqui. Então, é porque eu aqui acho que o mercado, de alguma forma, ele é mais estável, ele é estável. mais. E aí, quando é mais estável, você tem menos necessidade de mudança. Assim, eu vejo Quer ver um muito, a gente tá. exemplo? Nos Ah, Estados Unidos, você paga a tuition anual, você paga um valor anual é, e curso o ano inteiro na universidade. Você acha que aqui é. você ia captar aluno cobrando Não, 10.000 reais, 12.000 reais por curso de administração one time? Os caras não vão, né? Então, aqui a gente tem muito mais jogo de cintura e muito mais competitividade, tem que buscar alternativas para financiar o estudante em relação ao mercado americano. Então, o não, Liceu ele é o verdade. SIS que cuida da gestão acadêmica, né, dos registros estudantis, tem uma parte de serviços muito relevante, tem uma parte de interação com a comunidade, o aluno, o professor, também relevante, e tem uma outra coisa muito importante que é o que a gente chama de billing, que é a cobrança dos alunos, porque a cobrança ela está muito relacionada ao status acadêmico, aos serviços que o aluno consome. Então é muito mais natural o liceu fazer esse movimento. E Uhum, o RP ele vai cuidar muito mais do compliance, da numerologia, da contabilização, da gestão, né? Então, eu estava comentando contigo que, por exemplo, empresas como a SAP se tornaram muito relevantes, surgiram no mercado fabril, né, como controle e gestão de meios de produção, mas com uma parte contábil e de muito confiável e que foi assimilada pelas grandes empresas americanas de contabilidade, tipo Price e Accenture. Então, uma indústria que tinha SAP, uma empresa que tinha SAP, era muito mais fácil ela abrir mercado, ela ser auditada, do que alguém que usa um sistema não conhecido. Então, os ERPs tomaram muita força nessa época, 40 anos, 30, 40 anos atrás, e o Liceu ele se junta com o ERP e se junta com os CRMs para fazer a captação. Também não é a nossa jornada. A gente tem alguns apoios do onboard, mas ele não é um produto desenhado. Nós não somos uma empresa de marketing que vai lá traçar os funis e traçar as estratégias e fazer todo esse tracking do onboard do aluno, que é o que o Gustavo se propõe a fazer. Falei corretamente, é não? isso aí. Não, ficou. A gente vai desde da geração do lead lá, né? De origem do lead até a nutrição dele, porque é uma jornada ali, a conversão de matrículas, e agora a gente tem é, essa integração com os sistemas de informação estudantil e IRP
para fazer o trabalho de retenção, né? Que é uma outra fonte de receita muito considerável dentro das instituições hoje em dia. Então, estuda para a gente falar assim, o que, na sua visão, ter uma integração fluida entre CRM, RP e o SIS deixa de ser um luxo para se tornar uma necessidade de negócio? Eu respondi essa pergunta agora há pouco. Qual que é a Aham, importância disso? Competitividade, né? aham, Então, você correr mais do que o seu companheiro que está fugindo do leão é importantíssimo. Então, você ter um CRM que já se integra com o acadêmico, um CRM que te traz a informação online, faz o tracking todo da vida dessa jornada de venda para o aluno, é importante para a competitividade. Esse é o ponto um. Ponto número uhum, dois, os tickets estão diminuindo, né? Então, se a gente vê os estudos, por exemplo, de consultorias aí como a Roper, elas mostram que as instituições ou o Semesp não estão conseguindo passar além da inflação para os seus estudantes, né? Então, isso vários deles ou não conseguem passar, e a inflação pelo IPCA ela está muito aquém do que os custos nossos do dia a dia, né? Ela é medida por cestas que envolvem muitas coisas diferentes dos custos que uma instituição de ensino tem. Então, a competitividade ela passa a ser fundamental. E competitividade presume automação. é, Competitividade presume falta de ausência de retrabalhos. Então, essas integrações, elas serem transparentes, sem atrito para o cliente, elas trazem competitividade por redução de custo, por você fazer a conversão do lead mais rápido, por você ter a informação, por você, quando identifica que um aluno vai evadir, você pode criar ações dentro do CRM que fazem um tracking de, puxa, tal cara vai evadir, o que eu preciso fazer? Eu vou atrás dele, vou oferecer uma bolsa, ou vou falar para o coordenador conversar. Será que ele está no curso certo? Será que ele está fazendo contabilidade, ele queria fazer administração? Então, de repente, uma ação aí, você você deixa de ter um aluno insatisfeito e passa a ter um aluno que está na jornada dele, está dentro daquilo que ele quer estudar e com isso você deixa de perder um aluno, mas você medir, você acompanhar são coisas fundamentais. ó. Só para você ver que nós estamos alinhados, eu vou ter um painel lá no CBSP agora, sábado. E, Ah, e uma das telas aqui que eu estou preparando é que você falou aí, né? O IPCA acumulado de 2004 a 2026 é de 230% de aumento. hum, O custo de, da palavra vestibular, por exemplo, nos mecanismos de busca, né, do Google, ele aumentou 3.766%. uhum. E para medicina, que é a modinha dos últimos vestibulares aí, está mais de 5.000%. Então, e a margem das instituições tem caído. Então, o desafio é muito grande, porque você tem que captar com um resultado pior, né? Então, assim, tem que ter algumas estratégias que depois eu vou fazer um webinar só para isso. Depois que eu apresentar lá no CBS, eu vou ter uma outra desse aqui, só para a gente falar dessas coisas aqui. Fechar Mas, essa equação não é fácil. né, não. E não é só o mercado brasileiro, viu? Eu É. sempre falo, tem um estudo do Gartner que ele publicou em 2023, 2024, agora eu não me recordo direito, em que ele mostra que quem não investir em competitividade no mercado americano para higher education, quem não Aham. investir em competitividade está fora do jogo. Não, é isso aí. Eu acho que a sua mensagem para mim ficou muito clara, eu concordo. A história de ter sistemas integrados e com automação, você melhora definitivamente o seu desempenho e a competitividade. A gente tem muitos resultados disso. E aí,
em cima disso, assim, antes para finalizar, isso aqui eu tinha separado um bloco aqui de contextualização, de educação. A gente se depara com muita questão de muito sistema legado, né? Muitas IES ou instituições de educação básica, elas operam com sistemas legados ou processos que foram desenhados há muito tempo. E aí, quando a gente fala de unificar ou integrar a CRM com SIS, o RP, na sua experiência, o maior desafio é relacionado à tecnologia ou desapego cultural? Tem aquela frase assim, mas a gente sempre fez o processo de matrícula assim, ou coisa do tipo. Qual que é, o que você enxerga aí de maior dificuldade nesse processo aí de integração ou mudança de sistema? Tem as duas vertentes. Na vertente tecnológica, sistemas legados e antigos, eles têm formas mais difíceis de conversar, né? Para sistemas, mas ainda assim é possível você desenvolver APIs, desenvolver, mas tudo desenvolvimento próprio, né? Então você aumenta o custo de propriedade, porque a sua, o seu, o seu patrimônio, seus ativos vão aumentando, e quando você aumenta os ativos, quando você compra uma casa ou quando você compra uma Ferrari, se você vai comprar uma Ferrari lá em Dubai, você tem que pagar o imposto. Aqui no Brasil você paga o IPVA. E quando você constrói um mar de integrações e um mar de APIs, isso é um patrimônio que você vai ter manutenção sobre isso para o resto da É, vida. Então, a gente procura ter APIs prontas para poder integrar. Então, esse é o viés tecnológico do sistema legado versus sistemas de mercado, né? Aí você falou um pouco sobre a resistência, né? Então, muitas instituições, elas não querem soltar sistemas legados, porque instituições de menor porte, elas têm, em geral, um gestor, ou tem um professor que desenvolveu, ou uma empresa que desenvolveu, e esse cara detém todo o conhecimento, conhece tudo do negócio dele, mantém o sistema, que é muito confortável, por um custo que, para a instituição, às vezes, parece ser competitivo, mas que acaba trazendo dois efeitos colaterais terríveis. O primeiro efeito colateral é essa dificuldade de integração, né, que você começa a ficar para trás do ponto de vista tecnológico. E o segundo, nós temos uma gama de clientes que a gente está agora trabalhando, que veio trabalhando aí nos últimos, diria para você, 5, 7 anos, que estão numa uhum, jornada em que essa primeira geração que desenvolveu seus sistemas, né, o Brasil cresceu muito a educação superior na década de 90. Então, uhum. essa galera que fez os sistemas em 90 está se aposentando agora. E aí, essas tecnologias você não acha mais mão de obra. E o conhecimento que o cara tem lá, que ele mexe no sistema para lá e para Uhum. cá, também se perdeu. Então, essas instituições que estão para trás estão numa jornada de substituição dos seus sistemas legados por sistemas de mercado, porque entenderam que você ficar na mão de certas de funcionários é uma coisa complicada, porque o cara pode ir embora, ou se o cara não tem interesse em ir embora, é o que a gente chama um dinossauro, aqui na técnica a gente chama de dinossauro, né? Ok. É o cara que veio lá de trás, que tem uma puta experiência, ele é, o cara, hoje é ouro esse cara, porque ele conhece tudo do negócio. Mas, por outro lado, as tecnologias foram mudando, então ele consegue contribuir de outras formas. Então, essa jornada de atualização de sistemas e de transposição de gerações é importante. Então, esse é um lado. E aí tem um lado que é avassalador, né? Que é o lado dos agentes que estão vindo aí, que é o que eu comentei no começo da live, que é a automação operacional. É a grande transformação que vai vir aí nos próximos anos. E quem não tem sistemas preparados para isso, fatalmente estará fora do mercado. Não, é isso. E aí, vamos lá, vou seguir aqui que nós estamos, faltam 20 minutinhos.
tem alguns pontos que eu quero passar e abrir para o pessoal. Pessoal, se quiser ir fazendo perguntas aqui já, tá? Para a gente ir agilizando, que falta 20 minutinhos, a gente queria bater esse papo. É, quais são os maiores desafios que vocês encontram hoje aí suportando alguns clientes ao integrar o Liceu com alguma plataforma externa de CRM ou com algum outro CRM? Qual que é a maior dificuldade que você tem buscado aí? É mais questão de infraestrutura técnica, saneamento de dados ou mudança de processo? Eu acho que é a mudança de processo, né? Definir direitinho o processo, ter um Uhum, processo redondo, né? Então, definir exatamente o que cada um faz, né? Existe uma jornada aí de ingresso do aluno, quando a gente pensa no onboard, que ele é prospecto, ele visita os portais, ou ele tem uma captura por algum canal, ele passa pelo CRM e em determinado momento ele vai ser convertido. Se ele é um aluno transferido, ele pode ter uma análise curricular. Se é um aluno de processo seletivo, ele pode fazer uma redação, fazer uma prova e ele se converte. Então, definir exatamente esse processo com as peculiaridades e características de cada instituição, ter agilidade para atender cada realidade, são pontos que hoje a gente entende que são pontos-chave no sucesso dessa integração, né? Desenhar essa jornada, nós temos uma jornada pronta, mas desenhar essa jornada e fazer as adaptações e definir esse trilho, eu acho que é um desafio importante. E aí a questão uhum, tecnológica, né? Ter ferramentas que se conversem bem, como a gente teve aí muito boas experiências com o HubSpot, são coisas importantes, porque a gente parte já de coisas já prontas e não tem que uhum, desenvolver tudo do zero, que é uma jornada grande e complicada. Além disso, a gente investiu muito nos últimos tempos no Liceu em ter plugins. O que são os plugins? São ferramentas que permitem fazer integrações com esses grandes players, como o HubSpot, já pré-fabricadas. Então, você não tem que partir do zero. Você pode isso. já conectar e aproveitar aí uma jornada, entrar já com 80% do caminho andado. É isso aí. Fábio, uma outra coisa assim que a gente vê de que assim, fala muito de escopo e cronograma. E aí pensando se tem alguém aqui escutando a gente aqui, que está na realidade que está ouvindo e quer iniciar um processo de integração ou migração, qual que é a estratégia, na sua visão, mais recomendada para implantação? É melhor fazer a virada de chave única, um Big Bang, ou integrar por fases? Tipo, primeiro vamos captação, depois vamos égua de retenção, depois secretaria. E na sua visão, qual que é um tempo saudável assim para ver esse primeiro fluxo rodando? Primeiro, eu vou falar só do Liceu sozinho. O Liceu sozinho, ele não tem alternativas que não sejam. Você pode até trabalhar fazendo pilotos por exemplo, num nível de ensino, vou implementar primeiro na pós, depois na graduação, mas essa operação partilhada é muito dolorosa, porque Uhum, como o liceu ele é, em geral, o centro da instituição de ensino, porque dele parte tudo. Lá que você sabe quem é teu aluno, lá que você sabe quem pagou, lá que você sabe quantos ingressaram, quantos evadiram, de lá sai o censo, de lá sai tudo. Então, se você trabalhar com duas plataformas simultaneamente, é uma dor muito grande para a instituição, porque ela tem que fazer essa gestão dual. Ou você é muito grande e você tem condições e grana para fazer isso, ou senão você tem que reduzir esse tempo de trabalhar com duas plataformas. Ou você pode investir em fazer o Big Bang, que é maior risco, mas que, por outro lado, você cuida de um problema só, né? Você cuida de uma uhum, situação só. Então, para o Liceu, fatalmente, eu sempre indico fazer Big Bang, com uhum, controle, com uma gestão muito importante, que é a mais importante de todas, que é a gestão de virada, né? O que a gente chama o plano de cutover, que é quando você fala
olha, eu vou encerrar o período letivo e aí eu tenho o fechamento, aí nesse momento eu saio do sistema antigo, venho para o novo, com tais premissas, por exemplo, eu vou gerar os boletos da próxima parcela antes para não correr o risco de ficar dependendo, se eu tiver algum problema no liceu, tenho um mês para arrumar o problema, para mitigar essa situação. Então, tem que ter um plano muito bem feito para que essa virada seja feita de maneira adequada. Depois, juntando o CRM, essa integração, eu entendo, aí eu também quero ouvir a tua opinião. Eu entendo que o melhor é fazer faseada, é investir em trabalhar a captação primeiro, por exemplo, e depois trabalhar os outros processos de régua de retenção, os processos de régua de relacionamento, enfim, todos esses processos irem se conectando para você deixar a sua operação cada vez mais madura. É como eu vejo. É, eu, assim, são duas, eu acho, né? Aqui nós estamos em dois mundos que se conectam obrigatoriamente, tecnologia e marketing comercial, mas que até pouco tempo eles se falavam muito pouco, né? Da minha experiência, tá? Então, eu não sei qual que é o timing que as instituições chegam para vocês com esse projeto, né? Quanto tempo leva, mas para a gente, assim, acaba um intake, acaba uma captação, o cliente já chega querendo fazer já para a próxima, e você tem, às vezes, 2 meses, 3 meses, para fazer um setup mínimo. Então, eu sugiro fazer primeiro de captação, porque eu brinco que é a parte mais simples do processo. Porque você conecta com o site, conecta com o sistema de inscrição ali via. Quando a gente pega uma instituição que tem o liceu, é o que você falou, é muito mais simples, que já tem os conectores prontos, então a gente só conecta. E aí eu começo a fazer os leads caírem dentro do CRM, faço a jornada ali, e é uma oportunidade do time interno da instituição, seja tecnologia, seja marketing ou de atendimento, já ir tendo uma experiência com o CRM, com as APIs, com a própria usabilidade do sistema em algo que é menos, que é mais superficial, né? Você não tem tantas integrações, né? Que a hora que você vai para atendimento de aluno, atendimento lá da secretaria, coordenador, quando essa turma toda começa a entrar, você tem uma operação mais sensível, que é interessante as instituições estarem mais tranquilas do ponto de vista de entender como que são as integrações e tal. Então, quando a gente tem esse tempo, eu sugiro, em 90% dos casos, começar pela captação, que é mais tranquilo. Eu tenho alguns casos bem particulares, tipo a FMU, que a gente começou pelo relacionamento com o aluno. E aí a gente começou ali, e depois o marketing veio. Mas eu sugiro fazer por partes assim, que é mais tranquilo para todo mundo ficar. Porque assim, estamos passando de algo. Esses dias eu estou passando por algumas RFPs aí, e a gente entende que, igual você falou, a tecnologia mudou muito ultimamente. Está tudo muito ágil, né? Está tudo muito dinâmico. É, e às vezes alguns clientes têm uma ideia antiga lá. Então ele começa a ter uma série de preocupações antes de começar, porque ele não conhece. Então eu prefiro, vamos começar pequeno, começar por uma parte aqui que vai ficar fácil do time entender que hoje é muito mais simples fazer as APIs, né? Os sistemas hoje estão sendo construídos para serem integrados com outros, ao contrário de uns antigos, que você falou, Oracle, que não era feito para integrar com ninguém, né? Era só para eles venderem as soluções deles mesmo de tudo, né? Então, eu sugiro sempre começar pequenininho. Vamos começar com as perguntas aqui. A Letícia colocou aqui, ó, mandou direta para você aí, Fábio. O mercado educacional mudou muito nos últimos anos. O que o Liceu tem desenvolvido de mais legal em inovação e IA, pensando nos próximos desafios das instituições de ensino? Bom, nós estamos agora trabalhando com uma série de plugins e add-ons dentro do Liceu que facilitam e operam através de IA, ah,
trazem essa vantagem competitiva e essa eficiência operacional. Então, estamos trabalhando aí já com o nosso assistente copiloto, que é a Lia, que ajuda o usuário final a operar o produto. Então, ele dá dicas, tira dúvidas, é um assistente conversacional que apoia o cliente na sua jornada com o Liceu. Nós temos já há algum tempo o nosso bot de atendimento, que Uhum. ele é um bot ainda que agora ele está se transformando, ele era um bot mais baseado em fluxos, né, estilo Watson da IBM. E nós estamos migrando esse bot para uma nova geração, que é a geração, é a forma generativa, né, que é o bot atuar de forma a tomar as decisões e não ser pré-programados com fluxos. Uhum. Então, mas nós ainda estamos implementando os primeiros clientes, estamos ainda focando essa solução. Nós agora recentemente fizemos como plugin o nosso corretor de avaliação. Então, os clientes, inclusive, que trabalham com HubSpot, eu não sei se vocês já têm isso nativo, mas eles podem também contratar um plugin de correção de redação, que corrige a redação de acordo com tema, de acordo com critérios e dá uma nota para o aluno. O Estamos. HubSpot não tem nativo, tá, Fábio? Mas assim, a gente já desenvolveu algumas integrações com a Goldmine, Aham. mas eu quero testar esse plugin seu aí, porque a gente Beleza. tem muitos clientes que têm isso, tem o sistema de vocês, para a gente o que eu puder usar do que o cliente já tem faz todo sentido, né? Eu acho que é potencializar, eu brigo assim, o meu trabalho, assim, eu não sou, apesar de eu ser um dos maiores implantadores de HubSpot no mundo hoje, a gente, na Market for Edu, for RevOps, eu não vivo de HubSpot, ao contrário do que muitos pensam, né? Eu sou consultoria de captação e relacionamento. Então, o que eu falo assim, eu tento potencializar o uso da solução que o cliente já tem, porque a Sim. maioria usa 10 a 20% do que ele está contratando e pagando, Uhum. né? Então, assim, o nosso trabalho é tentar fazer, ó, disso que você está comprando aqui, como a gente pode fazer para potencializar isso. Então, é isso que a gente faz. E aproveitando um gancho na pergunta da Letícia aqui, o HubSpot, no caso, também tem muita IA embarcada. Ele hoje, Ah, a gente tem IA para construção de conteúdo, desde texto de blog, de landing page, de e-mail. Ele tem assistentes, tem uns três, quatro assistentes, assistente de prospecção, assistente de atendimento. Então, tudo que eu tenho de informação dentro do HubSpot, que eu posso trazer lá do Liceu, né? Frequência, nota. Então, por exemplo, a gente estava fazendo uma apresentação para o pessoal de atendimento de um prospect agora. E a gente fez uma demo. Tudo que eu tenho hoje dentro do HubSpot, o atendente, a hora que está falando com o aluno, ele pode, tipo, dar uma googada ali dentro ali e perguntar, e a informação aparece para ele na hora. Nota, frequência, qualquer coisa, fonte de origem, porque tudo que está ali, a IA que está embarcada lê e já entrega para ele, né? Então tem muita coisa. Eu acho que essa é uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Na questão de. é, Ó, nós estamos há 10 minutos, viu, gente? Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade aí. Mas eu queria falar assim, em relação, nós falamos muito aqui de uma forma geral, mas você tem alguma coisa relacionada, por exemplo, pós-graduação e educação continuada? Geralmente, assim, a gente olha para CRM de captação na graduação. Mas como que esse tipo de integração CRM, liceu, é, comporta quando o objetivo da IES é a educação continuada? Como que esse plugin que você desenvolveram tem alguma coisa nesse sentido já para qualquer produto ou é mais para graduação? não, ele se integra para qualquer produto, né? Então, Ah, assim, bacana. eu entendo que o liceu ele unifica a experiência do aluno. Então, a nossa jornada sempre foi, quando o liceu surgiu lá atrás, que eu concebi
o, o filho, em 98, a gente já tinha uma visão de que os átomos eram as disciplinas e os cursos eram moléculas. E nessa época, as instituições em geral eram seriadas, né? Então, muita instituição reclamava, falava, não, mas eu quero matricular o aluno na série, as disciplinas estão embaixo do curso e da série ou do período letivo. Mas nós sempre pensamos que o átomo é a disciplina. E isso hoje é a grande realidade. Isso hoje é fundamental você ter cursos que são conjuntos de disciplinas, e mais recentemente as microcertificações, que também são conjuntos de disciplinas desvinculadas de uma grade formal, de uma certificação formal. Então, a nossa estratégia sempre foi manter todos esses átomos juntos para que você possa montar cursos e possa ofertar disciplinas compartilhadas entre graduação e pós. Você pode ter uma disciplina de pós que é compartilhada com a graduação. Isso vem muito de encontro também ao que hoje se advoga e as tendências, como a do Gartner, de todo mundo aí do mercado, que é o aluno formar o seu próprio trilho de aprendizagem. Então, eu não quero mais, talvez, ter uma graduação fechadinha em 4 anos. Não. Eu quero Uhum. fazer um curso de desenvolvimento, quero ser um engenheiro de software, um cara da área de desenvolvimento, mas eu quero fazer depois disciplinas ligadas à IA, disciplinas ligadas a outras, ou à saúde, porque eu estou me especializando em saúde, que é uma área que vai crescer absurdamente em cima de dados no futuro. Então, eu quero traçar a minha jornada, quero traçar a minha formação de forma desvinculada, talvez, às certificações formais. Onde que eu quero Tá. chegar com isso? A estrutura acadêmica tem que ser única para todos os níveis de ensino. É essa a nossa jornada. Aí, do Uhum. teu lado, como que eu vejo, depois eu quero saber a tua opinião. Ah, você entende que as jornadas de graduação e de vendas de anos atrás são iguais às de hoje ou não? Ou a jornada da pós é diferente da jornada da graduação? Fábio, eu vou te falar o seguinte. Acho que vamos falar assim, essa é a palavra que a gente mais gosta de falar assim, depende, né? Depende do perfil da instituição, da marca, se é um produto premium, se não é um produto premium. E eu vejo a diferença em graduação e pós-graduação. Porque na graduação, geralmente, você tem um processo seletivo. Então, vou dar um exemplo assim: se a gente fala de um cliente como INSPER, SPM, FIA, FGV, num produto de graduação, essas instituições elas vão ter um processo seletivo. E aí ele tem algumas fases a mais do que num processo de educação continuada ou de pós-graduação. Porque geralmente a pós-graduação é análise de currículo. Quando tem muito, ela é uma entrevista com o coordenador, né? Então ela tem uma jornada diferente. Pegando a fala sua anterior, e eu concordo, o mercado brasileiro é um dos mais evoluídos do mundo de educação. Essa parte de captação de alunos. A gente atende clientes dos Estados Unidos, México, Portugal, estamos com operação no Oriente Médio, que a base deles de referência é muito Reino Unido. Então, é assim, não tem praticamente equipe comercial lá nos Emirados Árabes, por exemplo, coisa que aqui a gente é muito forte, né? É, mas quando você vai para a educação EAD ou de um ticket médio mais baixo, a jornada é basicamente online, né? Tem prova, o pessoal tem mais análise de currículo, um AI já analisa tal. Então, acho que depende do perfil do produto, depende do tipo da marca, mas como o mercado ele é muito, nosso mercado ele é muito dinâmico, eu não vejo muita diferença no processo de captação de 5 anos atrás para agora, não. Eu vejo o que você falou, uma briga muito mais forte. Você tem menos gente, mercado e mais concorrente, né? Então,
É muito engraçado, não sei se você concorda comigo, a gente está vendo acontecer isso no mercado de medicina, né? Que era um mercado super premium, assim, ainda é premium do ponto de vista de ticket, mas do ponto de vista de oferta, ele está tendo muito mais vaga do que as pessoas têm condição de pagar. Então a gente está começando a observar um fenômeno que aconteceu há 10, 15 anos atrás na educação superior, nos cursos de medicina agora. Não sei se você está enxergando isso aí também nos clientes que você tem. Não tenha dúvida, né? Os cursos de medicina, eles custavam invariavelmente mais de R$ 10.000. Eu já vi anúncio aí de curso de medicina por na faixa de 6.000, né? E eu acho que isso aí são dois movimentos muito fortes. Primeiro movimento, que você entende mais do que eu, é mercado. Não tem mercado para tanta gente pagar mais de R$ 10.000 por mês para o filho estudar, né? Porque esse é um mercado que é integral, né? O estudante não consegue fazer à noite e trabalhar de dia, então é o papai que tem que pagar. E o papai às vezes tem mais de um filho, então isso já é um problema, criar filhos. Então é um problema de mercado, de ter mercado para tanta gente ofertando um curso tão caro. E o segundo movimento é o movimento tecnológico, né? Então o mercado de saúde vai avançar muito rápido, né? Não sei se você tem visto aí reportagens, eu estive na China há 2 anos atrás. Na China, agora nas estações de metrô, você vai lá e você tem um serviço médico de diagnóstico gratuito, que você liga uns apetrechos no corpo, ele faz um check-up para você na hora e traça, o, dentro dos dados que ele tem, qual o teu sistema, qual o teu Diagnóstico. diagnóstico de saúde, como que você está e tal, para você eventualmente procurar um médico e tudo mais. Agora, os caras estão fazendo isso, aí você fala, ah, não, tudo bem, isso é uma primeira versão, mas aí lembra do histórico que a gente falou? Eles estão levantando um histórico com quantos É, chineses têm? 2 bilhões, 1 bilhão? 1,5 bilhão, sei lá, Bilhão. 400, sei Cara, lá. isso aí você mete numa IA, aí você sabe que o cara tá. O coração dele bate 3 batidas forte, uma fraca, e ele tem uma respiração de tal jeito, então ele tá potencial de ele vir a ter uma doença, uma enfermidade em tanto tempo. Então, cara, isso aí está gerando uma base de informação É, brutal. Eu só é, durmo com esse negócio aqui que eu achei que eu nunca ia dormir. Toda manhã eu é. vou lá e vejo como que eu dormi, se eu dormi bem, se eu fiz as 8 horas, que Eu nós tô dormindo dormimos. com o meu anel. No domingo o Teu relógio, no meu era um anel, anel. Mesma tá coisa. vendo? E É. esses devices vão aumentar muito, né? As avaliações médicas, os exames, se você puser na IA, aí você já fala. Eu É. machuquei meu joelho, estou indo para o Japão, que eu te contei, né? Eu Ah, pus na IA e eu falei, que passeios eu faço? Aí ela já falou assim, olha, você como está com o joelho ruim, é melhor tentar não. Falei, é, caramba, esse cara sabe tudo. é. Então, Ô, eu acho, Fábio, cara, que isso aí, esse mercado de saúde, a parte preventiva e a parte de tecnologia vai virar um mercado de ponta cabeça e o médico vai ter que ser um médico muito mais especializado, o médico só de primeiro nível, ele talvez não vai desaparecer, mas talvez não tenha mais tanta vai poder se demanda concentrar em coisas mais mais específicas, né? importantes. Como desenvolvedor, a minha É, área é, de software está passando pela mesma jornada, né? é. O Mas, ô, Fábio, vamos desaparecimento lá das que camadas baixas. Vamos lá. senão a turma. Tem duas perguntas aqui que eu vou. Uma é do Max Sando. Eu vou tentar. Eu li aqui um pouco, não entendi bem, mas vamos tentar entender junto. Ó. Quando se trabalha com franquia que já possui a sua ferramenta, eu imagino que é o franqueador lá, Power BI, porém com informações demoradas, não claras e deficientes para a tomada de decisão, sempre haver a necessidade de várias importações para compilar e chegar a uma estratégia de ação. Qual a melhor solução tecnológica para a orientação e posicionamento da franquia sem interferir na ferramenta da mantenedora, Power BI? E aí, o que Então, você aqui a acha, gente Fábio? precisaria conhecer um pouco melhor a É, arquitetura de
sistemas que você usa aí, Marcos Sandro, porque, como a gente mencionou, o grande desafio, primeiro, você tem que definir as saídas para depois buscar as fontes de dados, né? O Power BI é uma ferramenta que, em geral, apresenta as informações para você. Agora, se você vai trabalhar com todas as informações que a franquia, que o franqueador dispõe, você teria que ter acesso a essas informações. E aí já Pelo entra uma menos, outra jornada aí que pelo você menos para fazer deveria. uma API para o reporte que ele precisa, né? Ou outra coisa que você pode fazer é estimular o seu franqueador a te dar uma ferramenta que possibilite que você extraia as suas informações É, gerenciais estratégicas dela. E aí um é, ponto que você pode fazer também é que sugerir ao franqueador que disponibilize comparativos do tipo, eu não sei do que é a sua franquia, mas sei lá, suponha que seja de cursos de inglês, eu não sei do que é, estou dando um exemplo. Mas se eu tenho sou franqueado de curso de inglês e minha unidade fica aqui em São Paulo, no centro, e a do Gustavo fica nos Jardins, eu posso querer me comparar. Puxa, então você respondeu, e a degradação? Então, mesmo exemplo, se eu tenho um polo aqui no centro e o Gustavo tem um polo nos Jardins, eu poderia ter uma comparação com os polos dentro de São Paulo, ou se o franqueador não quer divulgar qual polo a polo, ele pode comparar com a rede ou com regiões, para que você consiga se posicionar e saber se você está usando um método ruim ou se você tem a aprender com os outros franqueados, né? Então, são coisas, mas aí eu acho que você vai depender um pouco de conseguir que o franqueador possa implementar esse tipo de solução. Senão você tem que trabalhar e ter acesso às informações para conseguir ter o BI que você deseja. vamos lá. Tem uma outra aqui, do Diego Santos. Qual foi o insight mais surpreendente que vocês já descobriram analisando dados da jornada estudantil? Quer responder essa ou quer que eu responda? Não, você responde, depois eu vou responder com a experiência minha real aqui do meu mestrado e doutorado, mas eu vou deixar você responder primeiro. Ó, eu vou dar um exemplo que é um exemplo que surpreende algumas pessoas. Às vezes nós temos, quando você vai trabalhar em cima, por exemplo, de margem de contribuição e resultado de cursos, ou de cursos principalmente, às vezes você chega a conclusões surpreendentes. Uma das conclusões é, por exemplo, se você tem cursos que compartilham disciplinas e você tem um modelo que compartilha os custos docente entre os dois centros de curso, entre os dois cursos, né? Então, por exemplo, posso ter um curso compartilhado entre, por exemplo, enfermagem e fisioterapia. Eu estou dando um exemplo que eu nem sei se é real. Eu tenho uma disciplina lá de anatomia que tem alunos de fisioterapia e alunos de enfermagem. Eu compartilho essa disciplina. Então, algumas vezes você pode pensar que um dos cursos tem uma margem de contribuição ruim e o outro boa. E aí, quando você extingue esse curso que tem a margem ruim, você descobre que aquele que tem a margem boa, ele tinha porque ele era simbiótico do que era ruim. E aí você antes tinha um Aham. resultado positivo com os dois cursos, você extingue o curso deficitário e você passa a ter uma margem negativa em todo o seu resultado, porque você perde a receita do outro. Então, trabalhar Tá, dados e informações é, você tem que comprovar numericamente, né? Isso é. hoje dentro da técnica, dentro do liceu, é um dos pilares da nossa companhia. Não mais Uhum. ter opiniões baseadas É, em sites ou o- em eu acho, mas sim não, é demonstrar, isso mesmo. É né? isso mesmo. Então, Ó, no dê meu um caso, por exemplo. exemplo, no meu exemplo aqui, ó, uma das grandes, não é mito porque é real em alguns casos, mas uma das grandes motivadores da evasão, ou que os discursos de clientes de evasão, é relacionada à parte financeira.
né? E, inclusive, isso, quando você faz pesquisa nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, tem alguns que dão viés como um dos indicadores. O problema da evasão é que ela é multifatorial, né? Pode ser desempenho acadêmico, pode ser conhecimento pregresso, pode ser financeiro, pode ser uma série de itens. E na minha pesquisa no mestrado, então a gente fez uma pesquisa de campo mesmo, entrevistamos, eu consegui 27 mil respondentes, dos quais 22 mil foram válidos, e a gente colocou fatores preditivos de evasão, então um deles era a questão financeira. E no perfil que eu estudei, que eu peguei instituições de classe C e D, presencial, EAD, Rio, São Paulo, o fator financeiro, a questão financeira, ela não foi significante como um fator preditivo de evasão para esse perfil de O, instituição. o que mostra que a abordagem das instituições de ensino brasileiras, muitas delas, é completamente equivocada em ficar baixando Completamente. preço e entrar em guerra de preço. E aí entra um negócio que você falou na questão da gente falou da medicina. Nós que estamos, como diz, velho nesse mercado, somos dinossauros desse mercado já, né? Podemos falar assim. É um mercado que abriu em 98, né? Abriu como para fins lucrativos. A gente cometeu um erro enquanto setor de baixar os preços da mensalidade. Não faz sentido você ter um custo de graduação a R$ 60 e R$ 70 de mensalidade. Isso é insano em qualquer lugar do mundo. E o problema da medicina é que ela está indo para esse caminho. Se as instituições não tomarem cuidado, você não faz sentido. Você não precisa de ser 15, mas não dá para ser 5, né? Porque a gente sabe que a partir do quinto, sexto período, os custos com o laboratório, com o hospital, não começa a não parar em pé, né? Então, pensa a curto prazo e aí a longo prazo estoura o segmento, estoura o mercado, enfim. Essa é uma grande E preocupação aí que o eu que tenho. vai acontecer é que vão ter dois mercados, né? O mercado, a gente vê isso com posto de gasolina, né? Eu não abasteço em posto bandeira branca, e desculpa se tem algum ouvinte que abastece o que é novo, mas eu não confio, porque eu já tive carro que eu abasteci e tive que depois fazer uma manutenção terrível no motor porque a gasolina estava Adulterado. adulterada, né? E É, imposto de bandeira, com bandeira, imagina sem bandeira, você não é, sabe a procedência. Então, eu entendo que tem muita gente na educação superior fazendo trabalho de posto sem bandeira, entregando um produto de baixa qualidade por um custo baixo, mas que depois é vai isso aí. sair caro para o aluno e para a sociedade, né? Quer dizer, É, você ter um médico mal formado, você ter um profissional mal formado, é um custo horrível, é muito pior do que não ter, é se é, enganar. é, Então, é isso a aí. tua Ô, experiência, Fábio, depois a gente marca um dia, eu tenho um outro outra apresentação de experiência do cliente que eu falo exatamente isso, que o cliente não abandona por custo, ele abandona porque ele teve uma experiência ruim dentro da é, instituição. Não é a a minha gente pode área, bater. mas Não, eu não, mas a falo gente um pode pouquinho bater um disso. outro papo disso, chamar mais gente, mas eu falo assim, a evasão ela não acontece na renovação, ela vai acontecendo. Desde o dia da primeiro dia que ele matriculou, é ali que ele começa a evadir. E qual a Exato. atenção que a gente dá a isso aí que é o desafio, né? Mas isso é papo pra outra conversa nossa. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Fábio, ó, cara, obrigado. Nós vamos nos encontrar pessoalmente agora no Rio. Vamos trocar mais figurinha lá. Mas eu te agradeço muito pelo seu tempo, que não é um tempo super precioso, corrido pra caramba. E obrigado a todo mundo. Depois, quem tiver mais dúvida, manda pro e-mail da gente, eu compartilho com o Fábio. E até a próxima. Valeu. Bom dia para vocês aí. Bom resto de Tchau, dia. um Valeu. abraço, boa semana a Boa todos. semana. Tchau.